Projeção astral, autoconhecimento após o desencarne do paraprojetor. E realmente a projeção astral, ela traz um autoconhecimento para aquele que está no caminho projetivo, fazendo seus estudos, fazendo suas práticas e saindo do corpo. E aí você acaba não tendo mais medo da morte, do desencarne. Cada dia que passa, eu vou me aprimorando mais sobre a vida após a morte e entendendo mais o processo que, após o desencarne, seguimos para a pátria espiritual. O que acontece? Quando você passar pelo desencarne, você não precisa ter medo, porque você estará com um corpo praticamente de matéria que não tem uma definição exata e mortal, ou seja, esse corpo ele é revestido de moléculas cósmicas astrais, partículas essas, que não sofrem modificações do tempo, como as nossas aqui do campo físico. As nossas células, a cada segundo, estão envelhecendo, os nossos glóbulos sanguíneos, os órgãos físicos, o coração, o fígado, tudo está envelhecendo. O corpo astral, ele não envelhece. O corpo astral, ele é um veículo sutil que viaja para outras dimensões. Então, pelo contrário, você tem um corpo praticamente eterno, imortal. E a consciência é a vida manifestada nesse corpo sutil, chamado corpo astral. Então, à medida que você sai do corpo, se você gosta de fazer leituras projetivas, se você faz técnicas e tem experiências fora do corpo, você nunca mais vai ter medo de passar pelo desencarne. Porque você é um paraprojetor, parapsíquico. Você tem um corpo espiritual. Então você não precisa ter medo. Geralmente o desencarne, a gente fica um tempo no local. A maioria das pessoas, principalmente quem ainda é muito apegado a esse mundo material, que ainda não tem ciência que tem esse veículo, male pensa que tem um veículo no dia a dia, do trabalho para casa, essa rotina. E às vezes a pessoa nem medita, nem percebe que tem esse veículo e só fica ali no físico, sendo que ela tem um corpo espiritual, é o perispírito. Então, quando desencarnamos, nos vemos no interior da nossa casa, vemos as pessoas, tentamos abraçá-las, a não ser algum médium que possa vê-lo. E você pode até conversar com ele. Se for um médium clarividente, você vai poder conversar com ele e ele vai passar todas as suas informações para aqueles familiares, aqueles entes queridos que estão aqui. E aí acaba até, por isso que é importante a clarividência, a força que ela tem de trazer um ânimo para aqueles que estão aqui na Terra. Nossa, eu não acredito, ele está vivo, como assim? Ele tem um corpo espiritual, ele desencarnou. E ele era muito lúcido. Então, aqueles que saem do corpo não vão ter medo, de jeito nenhum.
vão aceitar, como eu também, à medida que eu vou saindo do corpo, eu vou deixando mais esse anseio, esse desespero que as pessoas têm na hora que vão passar pelo desencarne, que é um processo natural. A morte é um processo natural, então a gente tem que aceitar. Muitas das vezes, dependendo da sua evolução, você vai para uma colônia instantaneamente. Você vai, após o desencarne, você vai se ver, muitas das vezes, dependendo se foi um acidente ou algo do tipo, você vai se ver no hospital sendo tratada, bonitinho lá, bonitinha, sendo medicada pelos amparadores, que são paramédicos espirituais. Muitas das vezes, se você não passou por um ataque, por um processo de violência física ou um acidente, se você desencarnou de uma forma até natural, você vai se ver numa colônia linda, andando, passeando e conversando com os espíritos, porque tudo é dinâmico. O plano astral é muito mais rápido, muito mais veloz. As partículas que envolvem o perispírito, elas estão no processo muito veloz. Tudo é mais dinâmico, tudo, mas o espírito ele compreende, ele raciocina. O espírito ele tem uma compreensão que ele está numa outra dimensão. Ele tem a dedução, ele tem a imaginação, ele tem a visualização, como nós temos aqui no corpo físico. Ele tem inteligência, ele tem memória, ele consegue fazer cálculos muito mais do que estivesse no físico aqui. Então a inteligência, ela se expande fora do corpo. Se foi um espírito que foi muito estudioso, se foi um matemático, se foi um professor, a consciência dele se expande mais, porque está aberto ali, né? Ele já está no outro plano. Então não sofre interferências como nós aqui no físico. Nosso cérebro ele se definha também, assim como o corpo físico também se definha, e sofremos os processos porque o corpo físico ele sofre as alterações do tempo, do espaço e do tempo, sofre. E porque são modificações da natureza, né? Então o plano físico ele sofre todas essas revoluções do espaço e tempo. O tempo é que consome a matéria. Lá no astral não existe isso de tempo, ou seja, porque o espírito é eterno naquela dimensão. Mesmo que haja modificações, por exemplo, assim, existem horários, dia e noite, dias alternativos e noites alternativas, que há o processo alternativos de dias e noite, e faz sol em determinadas dimensões também. Não sei se é bem esse sol nosso aqui, mas o sol é extrafísico. O plano espiritual cria tudo, né? Aliás, tudo veio do plano espiritual. A nossa matéria densa veio de uma partícula que foi uma partícula espiritual que foi se plasmando de algo ali astral e foi se modificando em partículas mais densas e formando esse globo que é o planeta Terra. Então a gente vai entendendo que o processo é bem dinâmico. A gente não precisa ter medo da morte. A morte, eu sempre falo, é uma transformação de uma matéria física para uma matéria mais sutil, e a consciência segue na pátria espiritual. Por exemplo, se você perdeu uma esposa, você ama ela muito, eu amo muito a minha esposa, eu perdi ela, eu tenho saudade dela. Ela não morreu. Ela continua com a sua consciência intacta, muito mais vívida. Muitas das vezes ela está do seu lado, te abraçando, mas você não consegue perceber. Ou muitas vezes você percebe, ela está aqui, eu posso vê-la, eu posso senti-la. Se eu não estou vendo, mas eu estou sentindo aquela pessoa que eu amava, tal. E fica aquela dor quando você tem uma pessoa que você conviveu por décadas e décadas, e aquela pessoa se vai, e isso traz uma dor muito grande na alma. Mas
Se a gente estuda a metafísica, a espiritualidade, ela continua do outro lado. Às vezes ela está te passando, ela está tentando se comunicar com você, mas você é como se fosse uma parede energética. As pessoas falam, mas morreu, não volta mais. Claro que isso é errôneo, porque o espírito está do seu lado. Só que existe uma barreira entre o físico e o extrafísico. Quando eu saio do corpo, eu converso com os espíritos, ou seja, eu já estou fora do corpo físico, ou seja, eu estou com o corpo multidimensional, então eu posso fazer contato com entes queridos. Como eu já falei com diversos espíritos, e absorvi muito conhecimentos do mundo espiritual. Então, você não perdeu a tua esposa. Provavelmente o que vai acontecer com você? Ela, quando você passar pelo desencarne, ela vai vir te buscar. Ela vai vir te buscar. Ela vai estar bem jovem, bonitona, e você vai ser conduzido através dela e dos mentores espirituais até uma colônia espiritual. Você vai ser levado. Isso aí você pode ter certeza. Isso é um fato, tá? Então você não precisa ficar, eu sei que a dor vem, aquela coisa machuca, fala, nossa, eu tenho uma saudade dela, nossa, minha vida não tem sentido. Não, faça a tua vida ter sentido, porque ela quer ver você alegre, ela quer ver você de bem, ela quer que você se ajuste, ela não quer que você fique, deixe de fazer as suas coisas, deixe o teu trabalho, siga em frente, porque, olha, estou até arrepiado aqui, olha. Siga em frente, porque ela vai ficar contente, ela vai ficar mais iluminada. Se ela te ver você triste, você vai emanar uma vibração de tristeza, e não é isso que ela quer. Então, a morte, realmente, ela é só uma transformação. A morte não existe. Então, ela estará te esperando no plano espiritual. Assim como, geralmente, isso acontece muito quando as pessoas estão no leito, após a morte. Nossa, e a pessoa está ali, meio inconsciente, nossa, eu estou vendo a minha mãe, estou vendo meu pai já falecido, nossa, eles estão aqui para me buscar, e a pessoa apagou, já foi, já levaram. Olha que interessante. Então a morte não existe, é só uma transformação. Eu digo isso pela minha projeção astral. Diversos espíritos ali, comunidades espirituais, eu conversando com gente que vai ter que reencarnar e aceita a reencarnação. Então, você com certeza você vai encontrar a tua amada no outro plano. Isso é um fato. Então, é interessante também, após o desencarne, muitas vezes os desencarnados acompanham os seus funebres, vão ao enterro. Olha que lucidez, eu acho que eu vou até no meu enterro. Vou sim. Eu vou ver o meu funebre lá, as pessoas chorando, tudo. É claro que isso faz parte, porque a perda de um ente querido, a perda do corpo físico, a perda daquela pessoa que viveu com você aqui, no tato, no físico, é muito forte. Imagina uma mãe, uma esposa, imagina a dor que você está passando. Só que essa pessoa vai continuar viva do outro lado, e muito mais viva que nós aqui na Terra. Quando eu estou fora do corpo, eu vejo, converso com os espíritos, nossa, numa comunicação, assim, tocando, palpando, tocando ali, abraçando ali, estão mais vivos, parece que estão em carne e osso. Olha só. E a gente fica nessa ilusão, achando que acabou tudo. Acabou tudo, aquela pessoa nunca mais vou ver. Claro que não. Agora, não sei, agora no processo de reencarnação, de repente é um espírito até mais evoluído, aceitou lá como é que é a vida lá no plano espiritual. Não, eu vou esperar ele chegar aqui, mas eu vou ter que reencarnar, porque ainda tem uns processos lá, passei e tal. E aí mas você vai encontrar aquela pessoa ainda, porque aquela pessoa precisa lá estar te esperando, para quando você chegar lá, você vê-la, abraçá-la, né? Quer dizer, esse é o processo, pessoal. A morte, ela é uma transformação. Então, se eu desencarnei, eu não sou apegado àquilo. Claro, eu vivo aqui na Terra, mas com consciência, é viver com consciência e lucidez, sabendo que isso aqui é um corpo físico, está passando, o tempo está levando, já está com 50, 60, 70 e a vida vai passando. E a gente vai entendendo o processo. E o que me deixa feliz é isso, porque aqui a gente estamos temporário, mas o que me deixa alegre é saber que você vai continuar vivo do outro lado, seguindo uma rota evolutiva, com espíritos avançados, espíritos iluminados. Então a gente vai entendendo esse processo,
Por que ter medo da morte? Por que isso? Né? Porque à medida que as pessoas vão estudando a espiritualidade, elas não vão tendo mais medo da morte, elas vão tendo uma compreensão. Você já estudou o livro do Kardec, o livro dos Espíritos? O livro O Evangelho segundo o Espiritismo? Mande preces para aquele espírito, para aquela pessoa que foi a tua contraparte aqui na Terra, a tua esposa, ou vice-versa, você, a amiga que perdeu o seu esposo, ou um filho, ou um pai, ou uma mãe que perdeu um filho. Isso aqui é geral que eu estou falando, tá, pessoal? Então, para a gente entender que aqui é uma pálida ilusão, aqui tudo passa, pessoal. A gente desencarna. Às vezes eu fico vendo assim, puxa vida, né? O mundo material, ele é interessante, a tecnologia dá conforto, mas eu fico vendo assim, a gente desencarna. Por que eu fico tão apegado a um carro, a uma casa linda? Mas espera aí, mas não vai ficar tudo aí? Mas eu vou aproveitar, sim. Só que tem gente que fica apegado. Nossa, quando eu morrer eu vou ficar aqui ainda. Não, pelo amor de Deus. Isso é só um tempo muito praticamente um curto espaço de tempo a gente tem aqui. Sim, se você é rico, não importa, você tem que aproveitar, mas sabendo que você vai perder isso. Por isso que a gente nunca pode humilhar as pessoas, a gente não pode maltratar as pessoas, porque, gente, todo esse corpo físico vai a 7 palmos debaixo da terra. Vão jogar areia em cima dele, terra. Vai ser jogado terra em cima dele, 7 palmos debaixo da terra. Vai ficar tudo ali. Só o que você vai levar é o teu espírito, a tua consciência. E o que é mais interessante é que você vai falar, nossa, Deus existe. Deus criou o espírito, criou a consciência, criou o corpo astral. O que seria também da consciência ser um corpo astral? Por que o corpo astral? O que faz eu falar com vocês aqui? O que faz a minha comunicação aqui, essa interlocução? É a minha consciência aqui, que está encarnada nesse corpo físico, juntamente com os chakras e os órgãos, e eu estou falando aqui. Mas a força está onde? Na minha consciência, na minha alma. Quando eu desencarnar, estarei com o mesmo aparelho, mas porém é um aparelho sutil, chamado perispírito, ou corpo astral. Falei, não tenho medo. Quando eu desencarnar, ficarei um tempo aqui, chegarei a ver o meu cortejo fúnebre, as pessoas não vão me ver, a não ser algum médico que me veja. Quer dizer, isso vai acontecer com você. Então, por que eu estou falando isso? Porque você não tem medo. Eu sei que é duro. Na hora que está perdendo o corpo físico, vou desencarnar, mas aí vai dar um apagão, apaga tudo, você não vê nada, aí alguns segundos você já se vê num plano espiritual, ou no plano terrestre, nesse plano aqui, na Terra. Então, se você se vê que já está fora do corpo, e está vendo as pessoas, você só vai falar assim, eu desencarnei, ok? Bom, eu acho que amanhã já vai ser o meu velório, vou dar um pulinho lá, vou na esquina lá do seu Manuel, lá da padaria, o espírito faz isso, vai lá ver as pessoas, vizinhos, tudo, vai até ali, e às vezes até saboreia lá alguma coisa que ele gostava, uma pizza, eu não estou falando isso aqui na conversa não, viu, pessoal, não é conversa furada, o espírito ainda ele é apegado aqui ainda. Tem espíritos que já desencarnaram, que não tinham muita consciência, eles desencarnaram e iam para o serviço, pegavam até ônibus e voltavam, dormia, faziam suas necessidades fisiológicas, jantava com a família, muitas vezes nem se davam conta que estavam desencarnados. Aí estava a hora da janta, ia lá, todo mundo na mesa lá e o espírito lá jantando com os familiares. Olha que interessante. Isso é um processo evolutivo, mas nós que já saímos do corpo, você que faz técnica, sai do corpo, faz projeção astral, isso não vai afetar você.
Por isso que é importante você sempre estar, porque você pode se perder na estrada, no caminho. Você pode se perder na espiritualidade. Aí você vai sofrer, porque na hora que chega o desencarne, você vai ficar perdido. Agora, a gente que está nessa rota evolutiva de estudos metafísicos, de espiritualidade, você não vai ter medo, cara. Você não vai ter medo, você vai aceitar a morte com cordialidade ainda, cordialmente. Então, para que ter medo? Você vai no teu velório, vai na esquina do seu Manuel, vai lá. Muitas vezes vem um mentor também, você quer subir? Ah, você vai querer, você é um projetor, não precisa nem ser projetor, tá? Projetor, mas se você é uma pessoa que já é espiritualista, espiritualizado, uma pessoa que já tem uma mente mais acelerada, mais aberta para esses assuntos, você vai aceitar com toda cordialidade, sem medo. E vai ser bem interessante isso aí para vocês, porque vai abrindo mais as suas capacidades interiores de aceitar a vida. Isso aqui é para trabalhar a tua cabeça e trabalhar a minha cabeça também. Por isso que é muito importante sempre, se você tiver um probleminha assim, alguma coisa, reveja esse vídeo, vai te ajudar muito. A gente não faz sozinho. Você acha que eu estou sozinho aqui? Não, tem mentores para fazer um trabalho desse no YouTube. Então, você vai acompanhar o teu cortejo, vai visitar alguns parentes, é capaz de você pegar ônibus, de repente você já foi um projetor mesmo, já aqui na Terra trabalhou muito a tua cabeça com projeção astral, saiu do corpo, você vai até levitando, voando ali por algumas comunidades ali onde você morou, vai visitar ali, ou com a força do pensamento, você já se teletransportou lá. Olha, que saudade dessa pessoa, mas já estou subindo, estou indo para o plano espiritual, estou indo lá para uma colônia astral. Quer dizer, por isso que é bom a gente estudar a espiritualidade, porque à medida que você vai estudando a espiritualidade, você vai vencendo os medos e as barreiras da morte, porque a vida continua do outro lado. E a vida lá, pessoal, é muito mais dinâmica, é um astral mais colorido, de repente uma comunidade que você vai ali, vai viver por muito tempo ali, vai trabalhar, vai estudar, porque nas comunidades astrais, nas colônias astrais, na colônia espiritual tem bibliotecas, tem faculdades, lá o espírito está evoluindo, estudando e ajudando, virando até mentor lá, assim como o nosso lar, um local de estudos, de meditação. Lá os espíritos também trabalham com cura, se aprimoram mais as suas faculdades espirituais, intelectuais, telepáticas. O espírito, ele continua com as suas faculdades mais fortes, mais desenvolvidas. Se aqui ele já desenvolvia em espírito, você imagina lá o quanto que não vai desenvolver a telepatia no mundo espiritual, nas colônias, a clarividência, a clareaudiência, porque são patamares, o espírito vai evoluindo. À medida que você vai evoluindo, você vai conhecendo gente mais avançada lá, espíritos mais adiantados. Você vai subindo em degrau, vai conhecendo. E é isso que as suas faculdades vão se aprimorando mais. De corpo astral, você vai começar a passar por um corpo mais evolutivo, chamado corpo mental. Forte abraço.